Olá, seja bem-vindo a mais um tema TCL, curso em Teologia. E vamos falar hoje sobre o tema de o aprimoramento dos conhecimentos gerais. A Bíblia incentiva a buscar os conhecimentos gerais quando diz: feliz um homem que acha sabedoria e o Senhor que adquire, o conhecimento. Provérbios capítulo 3, versos 13. Já estudamos anteriormente que a homilética, é a arte de preparar e expor sermões, tomado a preparação como a sua exposição. Depende, em parte, do grau do conhecimento do pregador. Os conhecimentos são principais razões de um sermão, são como a carne que dão formas ao corpo do sermão, enquanto que a unção do Espírito Santo é a vida desse corpo. Pedro ensinou que devemos haver equiparações, entre a graça e o conhecimento. Quando diz crescei na graça e no conhecimento, do nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Pedro capítulo 3, versos 18, o pregador não precisa deixar de ser espiritual pelo fato de enriquecer sermões, seus sermões, como conhecimentos gerais. Ele deve mergulhar seus sermões na graça de Deus e então todos o cabedal do conhecimento transmitido num sermão resaltará em grandes dimensões. Jesus é o Filho de Deus e podia ter pregado o Evangelho sem usar o recurso na época, que ele estava aqui na terra, Ele estava aqui na terra e ele podia pregar sem usar o recurso de conhecimentos gerais, mas não o fez. Ele falou ao povo por canais que lhe era conhecido. Veja, por exemplo, a linguagem de Jesus na narração de sua parábola, tratando-se das coisas e objetos conhecidos pelo que ouvia falar. Jesus sabia que para revelar uma verdade oculta ao povo tinha que chegar a essa revelação tomada como base uma verdade já conhecida. Esta é uma das grandes vantagens que tem o pregador que possui conhecimento extraído ou extra da Bíblia, um extra da Bíblia. A homilética apresenta as regras técnicas de como o pregador poderá tirar o proveito dos conhecimentos, tanto bíblico como extra bíblico, ordenando os pensamentos e dosando-os com a graça divina. Destacamos aqui a observações, a consulta e os discursos e as discussões. A observação se realiza em duas direções: primeiro, para fora, quando colhemos impressões do que se passa em nosso redor. O pregador deve estar sempre atento às várias coisas, fato, exemplo, como tirar lições, ideias surgidas, hábito de anotar, a observações feitas, dará ao pregador condições de enriquecimento. Seus sermões como o resultado de mais observação feita em casa, na rua, na igreja, viajando, etc. A segunda direção da observação é para dentro, quando podemos olhar introspectivamente, isso é observar o que se passa dentro de nós, examinar praticamente e observar íntima, fornecer conhecimento da pessoa, do ser humano, dos seus desejos e ansiedade. Consultas é um método eficaz no aprimoramento dos conhecimentos. Uma palavra, uma ideia ou um assunto qualquer pode nos levar ao livro de pesquisa. Todo pregador deve possuir uma biblioteca, o qual não deverá faltar um dicionário ou uma enciclopédia bíblica, comentário geográfico e arqueológico da Bíblia, histórico geral da igreja, livro devocionais, biografia da Bíblia, manuais de doutrinas, dicionário
de português, etc. E tem uma sugestão minha também que você pode também usar o Google, mas às vezes quando a pessoa está começando, às vezes ele tem que ir nos livros, porque acontece que o livro já está tudo certinho, mastigado certinho ali, entendeu? Ou fazer um curso TCL, né? Porque o TCL é um curso completo que vai ensinar tudo para a pessoa também. Mais interessante é a pessoa pegar essa é a minha ideia. Eu já tenho, vou colocar 20 módulos, praticamente 20 livros de forma diferente. E cada módulo desse é um assunto diferente, né? E é um tema, é sobre geografia, sobre isso. Aí, e sobre, eu vou ver certinho como equipe, mas nós vamos colocar certinho de acordo. Eu não vou falar aqui para não falar errado como que vai ser, mas vai ser 20 módulos de tema diferente para você pegar, fica mais barato, fica mais prático, você não perde a hora que você precisar estar ali, né? É interessante. Então, hoje os livros, a gente está falando sobre ter um livro, só que igual eu te dei umas sugestões. Você tem um livro, você pode pegar, só que fica caro. Imagina, comprar 20, 30, 50, 80, 200, tem livro de R$300, depende da pessoa. E às vezes, tudo está naquele livro, está tudo nesse curso às vezes. A gente, às vezes, tem coisa até mais aprofundada. Isso aí eu estou falando porque a gente está trazendo um melhor para você. Nós estamos trazendo um melhor. Então vamos lá, continuação. Então essas consultas que eu falei, você pode também, que nós empacotamos muitas coisas nesse curso TCL, mas uma opinião minha, você querer também fazer um investimento para ter ali dia a dia, também tem, né? Tem ali. E as discussões é outra forma de buscar o conhecimento, né? O resultado das observações e consulta feita poderá ser levado a discussões no estudo em grupos e em estudos desenvolvidos em cooperações. Quanto ao pregador, sozinho não consegue capturar suficiente entendimento em determinado assunto. Nada melhor do que discuti-lo com outras pessoas que nutrem o mesmo interesse por eles. Desenvolvimento da vida espiritual. Não podemos haver verdadeiro sucesso na pregação sem o cultivo de uma vida espiritual dinâmica, né? Não basta conhecer as regras da homilética, saber fazer um esboço de pregações, nem tampouco ter facilidade de expressões, nem demonstrar grandes conhecimentos intelectuais sem uma vida de consagração a Deus. O pregador, antes e depois de tudo, é um servo que faz a vontade de Deus, e também um embaixador que precisa estar em contínuo contato com aqueles que governam, para dizer somente aquilo que seu mestre determina. É possível separar pregações e devoções? As duas precisam estar irmanadas. A pregação sem devoções é vazia e inexpressivas. O pregador, por preparar uns sermões, deve buscar inspirações e a unção através da meditações e oração constante. O cultivo da vida espiritual abundante deve ocupar o primeiro lugar na vida do pregador. Seu gabinete pastoral, ele deve ser constituído no seu recinto secreto, o altar de orações e comunhão com Deus. A pobreza espiritual de muitos pregadores resiste na falta de orações e meditações na palavra por parte dos que as transmitem. Pela oração, o Espírito Santo põe todas as maquinárias de um sermão a funcionar, compungindo os corações penitentes e salvando pecadores arrependidos. Não há nada mais importante na vida de um pregador que sua dedicação à oração.
cabe-se-lhe informar o hábito de orar regularmente todos os dias e com mais intensidade antes de preparar um sermão. Temos o belo exemplo do profeta Daniel, que orava 3 vezes ao dia, independente da circunstância. O bom êxito do seu ministério depende da sua vida de orações. O poder do pastor nas suas orações no púlpito depende do cultivo de suas orações particulares. Situações as mais diversas espera pelo o pregador, decisões a serem tomadas, o enfermo a visitar lá e lutar do culto de orações, ações de graças, Enfim, para cada situação, uma maneira diferente de orar. O pregador não possui maior encargo pelas pregações do que pela oração. Nenhum pregador terá maior vitória na pregação do que tem na oração. Certo pregador diz: a pregação que mata é da letra. Pode ter bela forma e ordem, mas continha a ser letra rude, seca, casca nua e vazia. A pregação do Espírito é aquela que voa sob 2 asas, chamada oração e meditações na palavra. Finalizamos aqui mais um tema TCL. Nós estamos mais um curso TCL. Estamos aqui sempre trazendo coisas boas para você, coisas sobrenatural. Hoje nós estamos esse modo é o modo de homilética, Vamos falar sobre como o pregador deve fazer, como não deve. E é uma coisa muito interessante, Você está conosco e está aprendendo muitas coisas conosco nesse momento. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Fique com Deus. Amém.